Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop, trazendo o nosso review, nossa crítica do quarto episódio de Xuxa, o documentário, que já tá disponível na plataforma de streaming da Globoplay. Assisti ao episódio e a gente precisa muito falar do que foi esse reencontro da Xuxa com a Marlene Matos. Então, vamos nessa. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a atingir a marca dos 4.000 inscritos. Deixa seu like no vídeo que ele é importante para o nosso engajamento, para que o vídeo tenha mais alcance e se espalhe na plataforma do YouTube. E ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber aviso, notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos falar desse quarto episódio, né, do documentário da Xuxa, que tem feito aí muito sucesso, batendo recordes de visualização. Mostrando aí a força da rainha dos baixinhos, porque afinal de contas a Xuxa continua em alta como sempre, né? Muita gente fala por aí que já passou a época da Xuxa, já passou o sucesso, mas não é o que parece, né? Porque a gente tá vendo aí que o documentário tem chamado muito a atenção, tem feito sucesso. E surge aí até uma possibilidade de, quem sabe, uma nova temporada, né? Uma segunda temporada do documentário. Isso já vem sendo discutido já faz aí um tempinho. E a gente tem aí esse quarto episódio marcando o reencontro, né, da Xuxa com a Marlene Matos, né? A Xuxa e a Marlene ficaram aí, parece que uns 19 anos aí separadas. Pelo menos, né, é o que elas mencionam durante o documentário, que elas ficaram 19 anos juntas e aparentemente aí uns 19 anos separadas, né? Foi meio que o período aí, o tempo em que elas trabalharam, o tempo que elas se separaram, né, que houve aquela ruptura. E esse quarto episódio ele já começa com o reencontro delas, que pelo menos dentro assim do que foi mostrado, né, a gente não sabe o que ficou de fora das filmagens, porque já foi revelado que durante o reencontro delas, um trecho ali de um assunto, né, pesado foi cortado do documentário, né, a pedido acho que da própria Xuxa. Tem uma parte da conversa entre elas que foi cortada. A gente não sabe ao certo, né, qual foi o tema pesado que foi abordado ali. Então, dentro do que a gente viu nesse documentário, né, nesse quarto episódio, elas têm ali uma conversa, né, um pouquinho, levemente tensa, mas de uma certa forma bem humorada, né, tanto da parte da Marlene como também da parte da Xuxa. A gente já vê que a Xuxa ela vai meio que direto ao ponto, né, com os questionamentos dela, né, com algumas perguntas que ela tinha para fazer à Marlene. E a Marlene responde, né, que não se lembra, né, de alguns fatos que a Xuxa relata, mas ela dá a entender que algumas coisas ela pode ter falado no calor do momento, da raiva, do estresse, ou simplesmente para provocar a Xuxa. Então, assim, a gente vai ver ali um bate-papo que até não é tão pesado quanto eu achei que poderia ser, pelo menos no que foi exibido no episódio, né? A gente vê que as duas, né, aproveitam ali para relembrar algumas situações, né, da vida delas. E a Xuxa traz aí um questionamento se a Marlene Matos odeia crianças ou não, né? Porque, segundo a Xuxa, a Marlene teria dito isso em uma discussão com a Xuxa depois do evento, né, do incidente no Xuxa Park, né, que a Xuxa perguntou para Marlene quando que elas voltariam a trabalhar com criança. E, segundo a Xuxa, a Marlene menciona que isso não ia mais acontecer, ela odeia trabalhar com criança e que isso não estava nos planos. O que seria meio que um motivo, né, para essa separação, para que a Xuxa deixasse de trabalhar com a Marlene Matos. Porque mesmo quando eu achava que tinha coisa perfeita, você tinha alguma coisa a mais para dar. Esse questionamento, né, que a Xuxa trouxe em relação a Marlene e o que a Marlene teria dito, a resposta da Marlene foi que ela não odeia crianças, ela não se lembra de ter falado isso, mas se ela falou isso foi mais num momento de estresse e de uma maneira mesmo de provocar a Xuxa. Então, assim, a gente vê a Marlene assumindo que de fato ela é uma pessoa que às vezes era cruel, às vezes era grosseira, às vezes era extremista, radical em relação a algumas coisas. Então, assim, isso vai assim meio que de encontro a tudo, né, que a Xuxa e outras pessoas que também já trabalharam com elas
mencionaram ao longo dos anos, né, que a Marlene era isso, que a Marlene era aquilo. Muita gente sempre questionou se de fato não havia um exagero, né, nessas afirmações, né, em torno da figura, né, da Marlene Matos, se era um exagero por parte da Xuxa ou uma maneira, né, de se isentar, né, tirar a culpa dela e simplesmente jogar para Marlene. Mas a maneira, né, como a gente vê a Marlene se posicionando e opinando, né, sobre a trajetória da Xuxa e tudo o que elas viveram, leva a crer que de fato a Marlene era sim uma figura difícil, né, de difícil convivência. Outras pessoas já afirmaram isso. E a gente vê, né, que a Marlene, ela fala muito abertamente, né, que numa época em que você não tinha mulheres no poder, no comando, elas entraram num cenário, né, de televisão, numa época que era em grande maioria absoluta comandada por homens brancos. E a Xuxa e a Marlene, elas meio que tiveram que desbravar ali o caminho delas para o sucesso. E a Marlene fala que isso fez com que ela tivesse que ser implacável, né? Que ela tivesse que ser rígida, que ela tivesse que ser dura, porque era a maneira de as duas crescerem e alcançarem o êxito, né? Então, assim, a gente vê que a conversa entre elas, né, é uma conversa que expõe exatamente coisas, né? Que volta, né, a reafirmar coisas que já eram meio que deixadas bem claro para o público em relação à conduta da Marlene e até a maneira como a Xuxa às vezes lidava com as situações, né? Porque às vezes a Marlene humilhava, atacava, ridicularizava a imagem da Xuxa e isso gerava, né, uma certa insegurança na própria Rainha dos Baixinhos, né? Então, esse acúmulo, né, de situações e de sucesso fez com que houvesse ali um desgaste que, consequentemente, né, a Marlene diz que isso teria sido o motivo, né, para que realmente essa ruptura, né, também acabasse acontecendo, porque a Marlene, quando começou a trabalhar com a Xuxa, ela não parou mais, né? A vida dela era o trabalho, a vida dela era a Xuxa, né? A Xuxa era o trabalho dela. Então a gente vê que foi uma trajetória difícil, né? A gente vê as imagens da Xuxa sendo cercada por milhares de pessoas e a Marlene ali embaixo, coitada, tentando ali conter o nervosismo, né, dos fãs e sendo engolida pela massa humana. Então a gente vê que, assim, foi um caminho de grande sucesso, mas não foi um caminho fácil. Pessoa de 24 anos que conseguiu o que eu consegui, não dá pra gente realmente achar uma lógica, né? No fim, né, dessa conversa, nesse reencontro, né, que as duas tiveram, a Xuxa meio que se sente um pouco decepcionada por ver que a Marlene não mudou o jeito de ser. Não que a Xuxa, né, a Xuxa menciona que não era exatamente um pedido de desculpas, mas queria ver se a Marlene havia mudado, né? Não era uma questão de simplesmente se desculpar com a Xuxa. Eu acho que a questão mesmo era ver se a Marlene havia se arrependido ou mudado, né? E durante, né, essa conversa, a Marlene menciona de uma maneira sutil que ela sabe que exagerou em alguns momentos com a Xuxa, que acha que poderia ter feito diferente algumas coisas, né? De algumas coisas ela se arrepende, ela diz que poderia ter feito de outra maneira. Pra mim, aquilo meio que já soou como uma espécie de pedido de desculpas, né? Para o jeito da Marlene, me soou um pouco isso. Então a gente vê um momento, né, do documentário, né, durante a conversa, que a Xuxa acaba relembrando um episódio especial do programa dela, onde havia vários convidados. E a gente vê, né, a cena, né, do programa que a Xuxa tá completamente transtornada, né? Porque ela é pega de surpresa com a visita, né, no programa, né, com a chegada de um dos convidados. Haviam várias pessoas ali famosas. A gente vê ao fundo, acho até o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, no programa, nessa edição especial. E um dos convidados, né, que pega de surpresa completamente a Xuxa é o pai da Xuxa, né? O pai com quem, naquela época, a Xuxa não falava já tinha 7 anos, né? E a Xuxa pega completamente de surpresa, né? E quem orquestrou esse reencontro foi a Marlene. E a Xuxa questiona a Marlene sobre isso. Mas afinal de contas, você fez aquela edição toda trazendo o meu pai, sabendo que eu não queria ver o meu pai, pensando em reunir a família, em uma reconciliação minha com ele, ou você pensou no Ibope? Aí a Marlene, né, falou que, não deixou escapar, que ela achava que pai e filho, né, e filha, não poderiam ficar brigados e que
pai e filha tinham que se reconciliar. Mas a Marlene assume que também pensou no Ibope, né? A verdade é essa, gente. Ela pensou no Ibope. Pra Marlene, né, um episódio como esse, emocionante, com lágrimas, era algo que daria audiência. A Xuxa sempre deixou claro esse pensamento da Marlene, e aqui a gente vê que é verdade, a Marlene assume isso. Isso e outras coisas. Então a gente vê que a Marlene é aquilo ali mesmo. Ela pensou no Ibope, ela pensou na audiência, e ela usou daquilo, né, pra chamar a atenção do público, e acho que ela conseguiu, né? Chega mais no meu, no seu, no nosso show da Xuxa! E dali pra reta final do programa a gente vai ver um momento bem triste também, que é a perda do pai, da mãe, do irmão, da irmã, né? A Xuxa, ela vai perdendo a cada ano um membro importante da família, perde também um cachorrinho, enfim, ela vai perdendo algumas pessoas aí pelo caminho, né? E é bem forte esse momento que a gente vê ela relembrando, né, o passado dela, né, a vida dela com a família e as agressões, né, que os irmãos da Xuxa acabavam sofrendo por parte, né, do pai dela, que era violento, também era alcoólatra, pelo que eu entendi. Então ele bebia, batia, né, nos irmãos da Xuxa. A Xuxa é que eu acho que nunca chegou a ser agredida por ele, porque a mãe sempre intervia, né, e impedia isso. Mas que essa violência, né, fez com que a família se separasse, né, que o pai em um dado momento acabasse se afastando da família, enfim. E a gente vai ver, né, essas perdas que marcaram na vida da Xuxa nesses últimos anos. E realmente é um episódio muito forte, muito emocionante. E a gente termina esse episódio, né, esse quarto episódio, com uma prévia do quinto, que seria até onde eu sei o último episódio da Xuxa, onde a gente vai ver ela voltando, né, novamente ao passado dela, para relatar a situação de abuso que ela sofreu quando era mais nova, por parte de um homem que era próximo ali da família, da região onde a Xuxa morava. E eu não esperava que isso ia ser abordado no último episódio, mas vai. Com certeza não vai ser a única coisa que vai ser abordada, outros temas também vão ser, mas esse assunto vai sim ser tocado. A gente vê na prévia do quinto episódio a casa, né, onde esse homem morou, a Xuxa mostra. Então o quinto episódio também vai ser muito tenso, muito forte. Minha nota para esse quarto episódio, eu vou dar de 0 a 5, eu vou dar 4 sodas, muito bom. Muito tocante, muito triste. Em alguns momentos a gente até esquece, né, o lado do glamour, do sucesso da Xuxa, e realmente a gente vê ali um ser humano que passou por muita coisa. Então minha nota é 4 sodas, muito bom, acho que vale a pena você assistir, independente de você ser fã ou não da Xuxa. Acho que vai fazer você repensar muita coisa, refletir muita coisa sobre a própria Xuxa e sobre a vida. E sobre família. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, que venha o quinto e último episódio. E não sei se vai ter outros futuramente. Eu acho que tem muita coisa que eu queria ainda saber sobre a trajetória dela, mas só o tempo é que vai nos dizer se vai ter uma segunda temporada ou não. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, deixa like, comenta aqui embaixo o que você achou desse quarto episódio. Compartilha com os amigos, com quem é fã da Xuxa e com quem não é. E é isso, gente. Até a próxima com mais Só da Pop.